Gente, eu tô tão feliz com o programinha que eu fiz que eu não vou nem falar nada. Eu não vou nem falar nada, só fica aí e bora pro vídeo. E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Triolo e esse aqui é o Comunidade Code. Aqui você aprende código de verdade. Então se você está chegando agora, se você já acompanha meus vídeos, não deixa de compartilhar, não deixa de deixar o seu good aí, comentar, enfim, fazer fumaça, um monte de coisa para ajudar a espalhar esse canal aí para maior quantidade de gente. Isso me ajuda demais a trazer cada vez mais conteúdo de valor para você, beleza? Então no vídeo de hoje eu quero compartilhar um programinha que eu fiz, que eu fiquei muito orgulhoso, sério mesmo, eu fiquei muito orgulhoso porque eu não achei que eu fosse capaz de fazer um negócio que assim tava me incomodando. E o que que é? Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês que é assim. Eu ganhei esse teclado aqui, ó. Eu ganhei esse teclado de um amigo meu. E assim, é um teclado semi-mecânico, né? É um teclado utilizado para gamers, né? Eu não jogo não sou de jogar muito, né? O meu negócio é mais eu uso o computador mais para programar. Mas assim, basicamente, ele é um teclado comum que acende a luz, acende e apaga apertando no scroll lock aqui, ó, esse botãozinho, tá vendo? Ele acende e apaga. Só que esse teclado aqui, ele é tão simples que ele não veio nem com software. Eu nunca achei um software dele, já procurei na internet, já procurei naqueles fóruns escondidos, já procurei até no chat GPT e não achei nenhum software para ele. E qual que era o meu problema? Qual que é o problema que eu via, na verdade? Era assim, eu utilizo o Windows, né? Então toda vez que eu tinha que ligar o Windows, né? Perdão, toda vez que eu iniciava o computador, né? Ligava o computador, fazia tudo as coisas, o teclado ele iniciava apagado. E eu tinha que ficar clicando toda vez no scroll lock. Tipo, até aí, sim, nenhum problema, certo? Só que eu pensei assim, falei, meu, e se eu conseguir fazer um programinha que acende essa tecla pra mim? Essa tecla pra mim. Olha, eu falei tecla. Essa tecla é pra mim. Meu, você pode estar pensando assim, caramba, é meio coisa de, tipo assim, pô, é meio coisa de nerd, mas não é, cara. É porque, tipo, toda vez, imagina, todos os dias que você vai ligar o seu computador, você tem que ficar apertando a tecla para ele acender. Cara, é assim, aonde eu tô é muito escuro, então, tipo, às vezes é meio complicado para eu poder ver o que eu tô digitando. Porque, tudo bem, né, normalmente, a maioria das pessoas, elas digitam sem olhar pro teclado. Eu também sou assim. Só que às vezes você precisa procurar um número específico, às vezes você precisa procurar um caractere específico, e aí toda vez eu tinha que ficar acendendo o teclado. E aí eu comecei a procurar na internet, né, formas de poder capturar eventos do teclado, de pressionar a tecla e tal. Eu falei, meu, eu poderia ter feito isso em várias linguagens, só que o Python foi o que mais se adequou para isso. Eu poderia ter feito um scriptzinho no terminal do Windows, enfim. Só que o meu entendimento de terminal de Windows, né, da linguagem do DOS, né, é muito limitado. E de Python você tem muito mais comunidades, coisas assim, gente falando no Google e tal. Então eu decidi partir para o Python e eu vou mostrar para vocês agora o que eu fiz. Vou te mostrar o passo a passo e aí eu vou mostrar para vocês como que está funcionando isso e se de fato está funcionando mesmo, beleza? Bom, galera, compartilhando aqui minha tela, então vocês estão vendo aqui minha área de trabalho. Primeira coisa que vocês têm que fazer, né? Eu já coloquei aqui no meu internet, perdão, no Google Chrome, eu já coloquei aqui quais são as duas coisas que precisa ter para você poder fazer um programinha igual o meu. Você vai ter que fazer o download do Python, né? Então só você clicar nesse botão aqui. Eu não vou clicar porque eu já fiz o download do Python, mas aí você clica e escolhe aí a sua plataforma. Eu estou utilizando o Windows, então ele faz o executável lá e aí ele instala para mim. Outra coisa, você vai precisar do Visual Studio Code, tá? Que é a IDE que eu utilizei para poder fazer a edição de código com Python, tá? Maravilha! Eu vou deixar os dois links tanto do Python, tanto do download do Python quanto do VS Code aqui na descrição. Maravilha? Então,
Aqui na minha área de trabalho, eu vou simplesmente clicar com o botão direito do mouse e vou abrir com o VS Code. Por isso que é muito legal o VS Code, eu gosto bastante dele. Vou abrir com ele aqui. Bom, vocês estão vendo aqui que tem umas coisas aqui. E eu vou criar um arquivo. Para você criar um arquivo é nesse botãozinho aqui, tá? No meu tá escrito em inglês, mas o seu deve estar escrito novo arquivo, coisas desse tipo. Vou clicar aqui. Tá vendo que ele já deu aqui para mim? Eu vou colocar, sei lá, teste.py. Todos os arquivos em Python, pelo menos assim, até o meu conhecimento limitado aqui de Python, mas todos os arquivos em Python terminam com PY, tá? Eu vou criar um teste.py e vou colocar .py e aí ele já criou um arquivo Python para mim, tá vendo? Ó, ele já identificou que é o Python por causa desse símbolo aqui. Maravilha? Então, primeira coisa é assim, coisas básicas de Python, né? Deixa eu até fechar isso aqui. Coisas básicas de Python. O Python, ele, como a maioria das linguagens, né, você precisa utilizar o import, né? O que é esse import? Ele basicamente importa bibliotecas prontas para você poder utilizar. Eu andei pesquisando na internet e eu vi que tem duas bibliotecas que podem me ajudar com essa questão do meu teclado, né, de acender a luzinha, né, de pressionar, assim. O que eu vou fazer basicamente? Eu vou emular, né, vou simular como se eu estivesse pressionando a tecla Scroll Lock, que é a tecla que faz acender o meu teclado, tá? Eu não fui muito a fundo assim, tipo, não fiz um software complexo pro meu teclado, até porque eu não preciso disso. O que eu preciso é que a hora que eu iniciar o Windows, ele ele acenda a luz, ou seja, ele aperte o Scroll Lock para mim, tá? Então, a primeira coisa que eu vi na internet foi o seguinte, ó, import, certo? Keyboard. Esse keyboard, ele é uma biblioteca nativa do Python. Porém, se você não tem, se o seu, por exemplo, se a versão que você instalou não veio com keyboard, basta você, antes de você importar, basta você vir aqui no terminal, ó, deixa eu dar um clear aqui. E como que acessa esse terminal dentro do VS Code? Você aperta Ctrl mais aspas simples, tá? E aí ele já lança esse terminal aqui para você, beleza? No meu caso, ele está lançando aqui o PowerShell, porque eu estou utilizando o Windows 11, mas não tem problema nenhum. O seu pode ser, sei lá, o prompt de comando, enfim, se o Python tiver instalado tudo certinho, você vai poder utilizar comandos, você vai poder utilizar coisas tipo o pip, né? Que é assim, ó, se o seu não tiver instalado, se ele der algum problema, você coloca assim, pip install, certo? Install keyboard, certo? Caso o seu não tenha instalado. No meu caso, assim, por exemplo, como está instalado, ele vai falar que ele vai dar esse requirement, né? Ou seja, é obrigatório, o que era obrigatório já foi sanado esse problema, então não precisa, beleza? Vou dar um clear aqui. Então vou importar o keyboard, certo? E eu vou colocar assim, keyboard.press, certo? E vou colocar a letra A, o keyboard.press A, só para ver se está funcionando, tá? Simplesmente desse jeito. Vou salvar com Ctrl S e para eu rodar o meu código, né? Se eu não tivesse no VS Code, eu poderia clicar duas vezes, ele rodaria um terminalzinho e ia pressionar a tecla A. Então agora eu vou apertar aqui, ó, nesse playzinho aqui, que é Run Python Code ou Run Code. Então, teoricamente, ó, ele clicou na letra A, certo? Então vamos ver se ele faz o Scroll Lock para mim. Vamos ver se ele faz. Vamos colocar aqui Scroll Lock, certo? Vou salvar. Então, teoricamente, ó, vou mostrar meu teclado aqui para vocês. Teoricamente, se ele rodar, ele vai ter que apagar essa luzinha para mim. Vamos ver se ele vai fazer isso. Ó, vou rodar. Ó, não apagou. Não apagou. Aí você pode falar, pô, mas será que eu escrevi errado? Será que eu escrevi errado? Vamos ver. Vamos ver aqui.
eu escrevi errado. Eu posso colocar então tudo junto, né? Vou salvar, certo? E vamos fazer o teste de novo. Vamos ver se ele rodou. Ó, ele deu um erro aqui, dizendo que não existe essa tecla desse jeito, chamado Scroll Lock. Então é daquele jeito separado mesmo. E aí, por que eu fiz isso? Porque eu já sei, né, que isso não deu certo, que o keyboard para mim não funcionou. Eu posso ter feito uma outra coisa, né? Aliás, eu posso ter feito do jeito errado, eu posso ter feito, utilizado outra função, mas para mim não funcionou. Aí, pesquisando um pouco mais na internet, eu descobri que tem uma outra biblioteca chamada PyAutoGui, que ela parece que ela faz a simulação dela, a simulação da biblioteca, ela é muito mais real, entendeu? Então parece que realmente, assim, o computador vai entender que você de fato pressionou mesmo. Então, assim, no caso da tecla A, B, C ou teclas comuns, esse keyboard funciona. Você viu que ele digitou a letra A. Só que o Scroll Lock, o Insert, o Print Screen são hotkeys, né? São teclas que elas são um pouquinho mais especiais. Então eu tentei utilizar o keyboard com hotkey e não funcionou também, tá? Então esse aqui, ó, eu vou utilizar então o PyAutoGui, tá vendo? Esse PyAutoGui também procurei e tal e fiz os testes e aí a gente vai ver, ó. Então agora já não é mais keyboard, certo? É PyAutoGui, tá? PyAutoGui. Só que nesse caso aqui eu acho que eu não sei se é Scroll Lock. Vamos tentar Scroll Lock tudo junto. Deixa eu apagar aqui esse terminal. E uma coisa muito importante, o PyAutoGui ele não é uma biblioteca nativa do Python. Você precisa, ele é nativo, só que ele não vem no pacote instalado, então você precisa instalar. Para instalar eu já mostrei aqui, mas posso mostrar de novo, pip install, certo? Pip install PyAutoGui, certo? No meu caso aqui, ele já vai dar que eu instalei tudo, beleza? Então vamos lá, vamos ver se ele vai. Eu vou salvar aqui, vou mostrar o meu teclado, certo? Vamos ver se ele vai fazer. Ó, viu? Viu que apagou? Então se eu rodar de novo, ele acende. Então, cara, só com isso, só desse jeito, eu já fiquei satisfeito. Tipo, já falei, nossa, que top. Só que aí eu teria que ter o mesmo problema, né? De pegar e ter que ficar clicando no meu... Aí ia ser mais trabalhoso ainda, porque além de eu clicar... Tipo, antes era só clicar no Scroll Lock. Só que agora eu teria que clicar no meu arquivo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vamos supor que eu tivesse iniciado o Windows, certo? O meu teste está aqui, ó. Se eu clicar nele, ó, ele vai clicar 2 vezes aqui, ele vai rodar um terminalzinho e vai apagar. Se eu clicar de novo, ele vai rodar um terminalzinho e vai acender. Só que eu queria que o Windows fizesse isso de forma automática. E, gente, assim, eu fiz vários testes, eu não vou te mostrar quais são os testes, assim, eu vou te falar mais ou menos quais foram os testes que eu fiz. Eu tentei fazer com um arquivo em Python, né? Só que ele não funcionou, porque o Windows, por padrão, né, quando você está executando uma coisa automática no Windows, ele não entende o Python, ele não consegue rodar e tal. Então eu tive que transformar esse arquivo em Python para exe, para executável. E isso, assim, não foi uma tarefa, assim, foi uma tarefa simples, mas não foi tão, assim, de uma maneira tão bonitinha assim, tal, entendeu? Então o que eu fiz? Eu peguei e utilizei uma biblioteca aqui, uma biblioteca chamada... Na verdade, eu utilizei um comando, eu tive que instalar esse comando no Python, que é o pip install, é o PyInstaller, tá vendo? É o PyInstaller. Eu tive que instalar ele, certo? Eu tive que instalar o PyInstaller
aqui ele já... gente, não se preocupa também, assim, se eu tô indo muito rápido, não se preocupa que eu vou deixar esses comandos aqui na descrição, tá? Mas o PyInstaller eu também descobri que... descobri pela internet que o PyInstaller, ele pega o seu arquivo e transforma em exe, transforma em executável, tá? Então, assim, eu não fiz com esse teste .py. Eu fiz com eu criei um outro arquivo chamado Light Keyboard, que tá exatamente desse jeito, ó, vou mostrar para vocês, quer ver, deixa eu apagar aqui. Eu não queria, assim, esse Light Keyboard, eu dei esse nome, né, só para eu saber que é para acender a luz do meu teclado. Então eu simplesmente coloquei ele num lugar onde eu não vou ver com muita frequência e tal. Então eu coloquei aqui no usernames Rafa T de Rafa Triolo, e coloquei aqui, ó, Light Keyboard. Ó. Se eu abrir eu vou abrir com o VS Code, porque se eu executar vai apagar a luz, igual o teste. Tá vendo que ele tá exatamente como eu mostrei para vocês, tá? Então o que eu tive que fazer? Eu tive que abrir o terminal. Então, primeira coisa, eu abri o terminal aqui, ó, aqui na minha área de trabalho, certo? Abri o terminal aqui. Eu posso abrir, tem o Git aqui, mas eu posso abrir o Windows Terminal também sem problema. E eu dei o pip install PyInstaller, certo? Eu tive que instalar isso no Python. Depois, o que eu tive que fazer? Depois eu vou ter que executar um comando chamado PyInstaller, certo? Eu vou ter que executar esse comando. Pelo que eu li lá na documentação, eu tive que executar esse comando PyInstaller. Só que no Windows, o Windows tem um problema. Toda vez que você vai executar um comando no terminal, você precisa instalar um negócio que chama variável de ambiente. Isso o Mac OS e o Linux faz automático para você. Ele cria essas variáveis para você poder utilizar no terminal, entendeu? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que vir aqui, ó. Eu vim no search, né, na busca, e eu coloquei aqui, ó. Se você colocar variáveis de ambiente no seu computador aí, ou no meu caso é environment variables, né? Então eu tive que colocar aqui, ó, para editar as variáveis de sistema, ó. E eu vim aqui no environment variables e mais especificamente nesse path aqui, ó. E eu vim em edit, tá vendo? E eu coloquei, eu tive que descobrir aonde o meu Python estava instalado, certo? Para eu poder colocar esse caminho aqui, ó, do scripts, tá vendo? Eu vou até esticar mais um pouquinho, mas eu coloquei aqui, ó, /scripts, que é onde esse PyInstaller foi instalado. Gente, no começo parece muito complexo, mas não é, tá? Fica tranquilo que não é muito complexo. É assim, você vai ter que seguir esse passo a passo. Por quê? Porque na realidade também é assim, quando você instala o PyInstaller pelo terminal, ele fala assim, você pode considerar, né, you might consider colocar isso nas variáveis de ambiente caso você esteja utilizando o Windows. Ele já dá esse aviso para você. Então eu simplesmente copiei esse caminho e coloquei nas minhas variáveis de ambiente, coloquei ok, e aí ele deu e aí eu testei, né, se eu viesse aqui, por exemplo, como você sabe que isso está funcionando, né? Você vem aqui no terminal e você coloca PyInstaller, certo? Aí você coloca -- version. E aí, no meu caso aqui ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai te dar a versão. Se ele der a versão, significa que você instalou correto. Caso contrário, ele vai dar um PyInstaller not found, ou não pude reconhecer esse comando. Aí você precisa refazer esse processo que eu te falei agora, tá? Então, aí, o que aconteceu? Peguei, como o meu Light Keyboard estava aqui, eu simplesmente vim aqui no terminal. Eu não vou fazer isso agora, mas você vai ter que fazer isso. Eu vim aqui, ó, cliquei com direito na minha pasta onde estava o meu Light Keyboard, onde está o meu arquivo, perdão,
o meu arquivo em Python, né, o que eu fiz para a luzinha funcionar. E eu abri no terminal, então ele já abre para mim na pasta, certo? E eu tive que colocar PyInstaller e o nome do arquivo em Python, né? Eu simplesmente coloquei Lite e se você der um tab, ele faz isso. Eu tive que apagar isso aqui, litekeyboard.py. Eu não vou fazer isso agora, porque senão ele vai dar problema no código que eu fiz. Mas se você fizer isso, ele vai transformar o seu código Python em executável, tá? Beleza. Fazendo isso, ele vai demorar um pouquinho, vai deixar tudo bonitinho e ele vai criar algumas pastas para você. Quais são essas pastas? Ele vai criar, basicamente ele vai criar essa pasta links aqui, ó, certo? Perdão, não é links, desculpa. Ele vai criar essa pasta build aqui para você, ó, Light Keyboard, tal, vai ter o executável. Mas não é esse, olha só, não é esse. Vai criar essa pasta dist. Vai criar essa pasta dist, Light Keyboard, vai criar tudo isso aqui para você e ele vai ter o Light Keyboard exe. Como que você sabe que está funcionando? Mesma coisa, eu vou pegar esse Light Keyboard exe, certo? Vou clicar nele, ó, para executar e ele apaga a luz. Se eu clico, ele acende a luz, beleza? Então, agora ficou muito mais fácil, né? Porque assim, eu já tenho o executável, certo? E, de novo, por que eu fiz o executável? Já expliquei lá no começo. Eu fiz os testes, tentei criar que eu vou mostrar agora para vocês, mas eu tentei criar com um arquivo em Python somente e ele não aconteceu nada, né? Eu tive que reiniciar meu computador várias vezes para saber se o que eu tinha feito estava funcionando. Então, beleza. Com o exe funcionando, agora que vem uma outra parte, que é o quê? Você vai ter que criar tarefas. No meu caso é task schedule, ou seja, eu vou ter que criar uma tarefa agendada, que aí toda vez que eu fizer o login no meu Windows, ele vai executar isso para mim. Gente, eu estou falando no Windows, eu não sei como funciona no Linux nem no macOS, mas se você der uma procurada no Google ou mesmo até no ChatGPT, ele vai te ensinar, tá? Eu vim aqui no task schedule, né? Test scheduler, perdão. E eu vim em create basic test, tá? Eu tenho algumas tarefas aqui que, tá vendo, ó, que eu criei uma tarefa, acende luz teclado. Eu dei esse nome para minha tarefa. Eu posso editar aqui, ó, se eu vier em propriedades dela, o que aconteceu para mim? O que ele falou para mim, ó, faz uma descrição, certo? Então vai ser acende luz teclado, vai rodar sempre quando o usuário tiver logado, vai rodar com o privilégio máximo, né? Então, porque assim, às vezes o Windows ele dá alguns problemas de permissão, então eu estou rodando com permissões de administrador, tá? Os triggers, né, que são os gatilhos, ele vai no logon, né, que eu quero que, por exemplo, a hora que já veja a tela do Windows, ele faça isso para mim, tá? Então, maravilha, tá? Enable, qual é a ação? Eu vou startar um programa, certo? Eu vou startar um programa e qual que é esse programa? Aí eu tive que ir na minha pasta no C, users, rafa t, dist, Light Keyboard exe, que ele vai executar o exe para mim. Essas condições eu tirei essa parte porque quando você está criando uma tarefa básica, ele fica no start, task, essas coisas, então eu desmarquei tudo. Settings, eu coloquei, eu deixei essas daqui ticadas, ó. Então, por exemplo, se você vai executar, ele vai executar a tarefa o mais rápido possível, né? Tipo, o mais rápido se caso ele parou. E o history não precisei disso e ele não vai startar uma nova tarefa caso a tarefa não tenha executado. Ele vai tentar sempre executar essa tarefa, beleza? Então basicamente isso, você clicou OK aqui, ó. Então a minha tarefa teoricamente está funcionando. Vamos ver se isso vai funcionar. Então agora aqui provavelmente você não vai conseguir ver a tela,
né, você não vai conseguir ver a tela, mas eu vou deixar o teclado aqui para você aceso e vou reiniciar o meu computador, ó. Então, reiniciando aqui meu computador, deixa eu até, eu vou até parar de gravar aqui. Eu vou até parar de gravar aqui a minha tela para você poder ver. Então, ó, eu vou agora, o que eu tô fazendo? Eu vou reiniciar meu computador, ó. Tô reiniciando aqui, você não vai estar vendo isso, claro, mas eu vou reiniciar meu computador. O meu teclado, ele tá aceso, certo? Então, enquanto o meu computador tá reiniciando, provavelmente ele vai apagar, porque ele sempre faz isso, entendeu? Era isso que me deixava irritado, ó, tá vendo? Meu computador reiniciou. Eu tô esperando ele iniciar novamente aqui. E eu tô fazendo isso, não vou acelerar o vídeo, porque senão parece que não fez o negocinho certo, tá? Então aqui, ó, tá aqui, vamos esperar reiniciar. Meu computador faz um bipzinho chato pra caramba. Ó, tá vendo? Então ele tá iniciando. Ele começou a fazer as coisas aqui pra mim. Teoricamente meu computador aqui ele inicia rápido, tá? Então ainda bem. Ele tá aqui rodando com o login aqui da placa-mãe. Vou esperar ele aparecer o Windows. Ó. Maravilha, apareceu o Windows e teoricamente ele vai acender, tá vendo? Ele acendeu aqui pra mim, ó. Não fiz nada e é isso, galera, tá vendo? Então agora eu posso simplesmente colocar aqui o meu coisa e tô no Windows. Já tô aqui no Windows, tá tudo funcionando. Galera, é isso. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que esse vídeo já deu bastante tempo aí. Eu espero que com isso você tenha aprendido a fazer, sei lá, isso te incentive a fazer os seus próprios programas. E como é fácil resolver problemas, principalmente com o Python. E essa é a mentalidade que eu quero mostrar para vocês. Que programação, ela é para resolver problemas diários, certo? Era um problema que eu tinha, então eu fui debugando, né? Eu fui atomizando esse problema até eu chegar na solução que para mim foi muito satisfatória. Claro, poderia fazer, sei lá, um software que identificasse as teclas, que mudasse e tal, mas eu acho que ia ser uma coisa muito complexa e eu não preciso disso, tá? Eu só preciso que a partir do momento que inicie o Windows, ele vai lá e acenda a luz para mim sem eu precisar clicar no scroll. Maravilha? Galera, obrigado. Eu fico por aqui. Grande abraço para vocês aí e até a próxima.